Olá, meus irmãos, boa noite. Novamente para esse canal de amor e evangelização. Estamos juntos para juntos fazermos a nossa leitura, né? Com essa semana que se inicia, mais um mês, agradecendo por toda a oportunidade. E assim, cada vez mais partilhando o nosso conhecimento, pouco que sabemos, que estamos ainda na linha de aprendizado e que a gente abra o nosso coração, nossa mente, para recebermos de Deus todas as boas vibrações da espiritualidade maior, toda a energia que o plano nos propõe. Então, iremos fazer a nossa vibração de amor para a abertura da nossa leitura, para que a gente possa, Senhor, através do Teu infinito amor, Tua infinita misericórdia, junto à espiritualidade maior, nossas correntes espirituais, mentores da nossa casa espírita, o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, direcionados pela nossa querida mãezinha Genoveva, que nós possamos transmitir o nosso amor, as nossas verdades, o nosso conhecimento, junto ao amor e à caridade, aonde nós estamos juntos nesse propósito de evangelização, nessa nova encarnação. Que assim seja e graças a Deus. Então, meus irmãos, a leitura de hoje do nosso Evangelho, eu tirei da Gênese, que é os caracteres dos milagres. E a leitura de hoje começa com uma pergunta, é do capítulo 13, né? Deus faz milagre? É uma pergunta. Quanto aos milagres propriamente ditos, nada sendo impossível a Deus, sem dúvida Ele pode fazer e os faz. Em outros termos, derroga as leis que estabeleceu. Não cabe ao homem prejudicar os atos da divindade e subordiná-los à fraqueza do seu entendimento. Entretanto, temos um critério ao nosso julgamento. Com respeito às coisas divinas, os atributos do próprio Deus, ao soberano poder, avalia a soberana sabedoria, aonde é preciso concluir que ele nada fez de inútil. Quer dizer, Deus é onipotente, onipresente e tudo ele pode. Tanto quanto a gente queira ou não, devido à nossa fraqueza de conhecimento, de poder fazer a divulgação dos milagres, não cabe a nós. Cabe nós estudarmos e entender esse processo de amor, de bênçãos que Ele derrama, né? E não questionar, porque Deus pode tudo. Por que, pois, faria milagres? Para testar o seu poder, disse, mas o poder de Deus não se manifesta de maneira bem mais impressionante pelo conjunto grandioso das obras da criação, pela sabedoria previdente que preside suas partes mais íntimas, mais ínfimas, como a maioria, e pela harmonia que legem as reis do universo, a do que, por algumas pequenas e pueris derrogações, todos os prestidigitadores sabem imitar. Que se diria de um sábio mecânico que, para provar a sua habilidade, desarranjasse o relógio que construísse, a obra-prima da ciência, a fim de mostrar que desfaz o que fez? Seu saber contrário não ressalta mais da regularidade da precisão e do movimento. Quer dizer, ele fala assim, né? Dos milagres, existe ou não? Existe sabedoria ou não? Temos consciência da nossa grandeza, do nosso Pai universal que é Deus? Ele pode tudo, meus irmãos, mas Ele não destrói o que Ele faz. Ele deixa que as coisas sigam e Ele fala que o nosso saber ainda é muito pequeno para compreender essa extensão de bênção que recebemos, que atribuímos a milagres, né? Na doutrina espírita eles não falam que é um milagre, eles atribuem como uma lei de afinidades.
que a gente se abre para essa bênção, para esse canal de amor e recebe essa vibração e essas intuições da espiritualidade para direcionarmos melhor e assim a nossa conduta melhora e nós recebemos a bênção que nós procuramos, né? Então nada, ele diz que temos que destruir e sempre complementar e que a nossa visão ainda é muito estreita sobre todo esse processo. A questão dos milagres propriamente ditas não é, pois, da alçada do espiritismo, mas apoiando-se sobre esse raciocínio que Deus nada faz de inútil, emite esta opinião que os milagres, não sendo necessários à glorificação de Deus, nada no universo se desvia das leis gerais. Deus não faz milagres, porque, sendo as suas leis perfeitas, não tem a necessidade de derrogá-las. Se não há fatos que não compreendemos, é porque nos falta ainda os conhecimentos necessários. Então, como eu falei aqui, né, que Deus não precisa provar que existem milagres. Deus é perfeição. Deus é grandeza superior, universal, de tudo nesse universo, de tanta grandeza infinita, né? Então ele fala que se nós usamos essa palavra, é porque ainda precisamos de muito conhecimento da doutrina. A doutrina nos propõe que isso é uma lei que tem entre a espiritualidade, fluidos cósmicos em nós, a experiência dos espíritos chegarem a nós, para manifestar as mensagens, para que a gente possa ajudar o próximo nessas manifestações, né? Então ele não fala que isso é um milagre, que isso já é um conhecimento que já vem de atributo espiritual das existências anteriores, né? Que nós já viemos de uma existência de outras vidas. E nós trazemos processos já de evangelização. E nós trouxemos conhecimentos. E assim com a nossa mediunidade, também vem esses atributos junto a nós. Nossa, Emília é isso, fulano é isso. Nós vamos pôr, né? A nossa irmã Lourdes tem tanta luz, tem tantos atributos. Através de conhecimentos, de evangelizações. As coisas se iluminam, se clareiam para nós e tornam como uma bênção. Que a gente fala que é milagres, né? Quando a gente muda a nossa conduta, comportamento, nossa vida se transforma em bênçãos. E a gente fala, nossa, que milagre, minha vida tá uma bênção. Tá? Porque você se transformou, buscou o conhecimento dentro de você para alcançar essa paz espiritual, esse atributo dos milagres que é conhecido por falta da nossa leitura espiritual, né? Que a gente sabe que nada mais é do que um conhecimento grande da grandeza do nosso Pai, do nosso universo, que tem tanta coisa bonita, as criações, as plantações, o sol, a chuva, tudo isso é benéfico, tudo isso é o milagre do Senhor, vamos dizer, né, que na palavra que nos diz, é um milagre de grandeza mesmo, de quanta coisa Ele nos propõe, que tudo vai ser cultivado conforme nós semearmos, né? Se a gente vê a beleza da chuva, a beleza do sol, do dia escurecido, das plantações que germinam, tudo isso é uma conduta de perfeição que o Criador nos deu. Porque também a planta, ela não vai nascer sozinha se não tiver um cultivador, né? Se não tiver alguém regando, cuidando, arando a terra. E é como nós, se não ararmos o nosso espírito, como que nós vamos devotar amor, perseverança, conhecimento, bênçãos para o nosso próximo, se o nosso arado nós não cuidamos, nosso interior não cultivamos. Então isso se transforma em bênçãos que a gente fala, né? De direcionamento de evangelização, que as pessoas às vezes alcançam junto a nós e falam, nossa, alcancei tanta graça naquela casa, na casa espírita, no centro espírita, né? Eu fui lá e recebi, nossa, foi um milagre na minha vida. Sim, o milagre foi você, de ter ido, buscado, conhecido os trabalhos espirituais e continuando a perseverar no seu propósito. E as bênçãos vão chegando, o conhecimento derrama bênçãos. E isso faz que isso se torne milagre na nossa linguagem popular, né? Que nada mais é do que uma bênção do Criador
porque nós abrimos esse canal para o aprendizado. Admitimos que Deus pudesse, por razões que não podemos apreciar, derrogar acidentalmente leis que estabeleceu. Estas leis não seriam mais mudadas, mas, ao menos, é racional pensar que só Ele tem esse poder. Não se poderia admitir, sem negar-lhe, a onipotência, que seja dado ao espírito do mal desfazer a obra de Deus, em vez de fazendo de sua parte prodígios para seduzir mesmo os eleitos, os que implicariam cada ideia um poder igual ao seu. É, todavia, o que se ensina. Aqui na Gênesis, a palavra Satanás, que vamos dizer de espíritos menos esclarecidos, né? Se o Satanás tem o poder de interromper o curso das leis naturais, que são a obra divina, sem a permissão de Deus, ele é mais poderoso do que Deus? Deus, pois, não possui a onipotência? Se Deus lhe delega esse poder, como se pretende para induzir mais facilmente os homens ao mal, se Deus não é mais soberana bondade? Num caso e no outro, a negação de um dos atributos sem os quais Deus não seria Deus. Então aqui ele fala, né, dos espíritos que intuem as pessoas a enganarem os outros, né, com saberes que não é nosso, que o nosso saber é de Deus, é da criação e da bondade do nosso Pai amado. Que esse saber que ele fala, como que Deus permite que os espíritos enganem as pessoas? Que ele fala Satanás, né? Como falava o diabo, né? Como se for obra boa, é de Deus, se não for, é do diabo. Então, o que acontece? Deus não é soberanamente justo e bom? Deus não é onipotente, onipresente? Sim, Ele é. E por que acontece tudo isso? Porque nós, servidores infiéis, preferimos acreditar nas coisas mais rápidas que nos convém, sem analisarmos os nossos propósitos de vida. Analisar as nossas comunicações espirituais, se elas são de Deus, se elas vêm da presença divina, porque os espíritos de luz nos intuem sempre ao bem, sempre as coisas boas, e não para as coisas fáceis e rápidas que acontecem, né? Que ele fala, por que Deus permite que tudo isso aconteça? Porque Ele quer que nós, filhos amados, nos preparemos para essa seara de sabedoria, de evangelização e conhecimento, de saber separar o joio do trigo, que nós temos que entender que todas as coisas no mundo estão com a permissão de Deus. Se muitos aceitam a palavra errada, né, de muitas negações que diz do propósito universal do amor de Deus, nós ainda estamos muito longe da nossa edificação. Que nós precisamos entender que a obra do mal não é de Deus. A obra de Deus é da espiritualidade superior, de bondade, de amor, de universalidade, de conhecimentos a todos em igualdade. Não precisa crenças diferentes, precisa só entender que Deus é tudo para nós e que se nós fazemos a vontade de Deus na nossa vida, as nossas bênçãos e milagres, como queiram, ela vem de um propósito de harmonização, porque entra em conjunto com a nossa conduta e assim as bênçãos vão chegando. E o nosso amor vai se contribuindo. Se a gente seguir todos esses propósitos de amor de Deus na nossa vida, não haverá entrada para o mal em nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Porque o nosso irmão Jesus foi sofrido com tentação pelo nosso irmãozinho inferior, mas ele em momento algum se deixou levar. Continuou firme e perseverante nos propósitos de Deus para ele e venceu. Venceu a morte, ressuscitou, né? Em espírito e nos conduz até hoje, nosso irmão Jesus, com a presença do nosso Pai amado. Então, todas essas diferenças é permitida por Deus
para o nosso crescimento, irmãos, mas cabe a nós caminharmos no bem. A Igreja também distingue os bons milagres que vêm de Deus dos maus milagres que vêm do Satanás. Mas como diferenciá-los que um milagre seja satânico ou divino? Isso não seria menos uma derrogação às leis que emanam de um só Deus? Se um indivíduo é curado, supostamente por milagre, que isso seja pelo fato de Deus ou de Satanás, ele não é menos curado. É necessário ter uma ideia bem pobre da inteligência humana para esperar que semelhantes doutrinas possam ser aceitas em nossos dias, né? É que muita gente também fala, né, que nossa doutrina espírita é obra do diabo, né? Já ouvi muita gente falar isso, né? Doutrina espírita é coisa do demônio, porque a doutrina espírita fala com os mortos, e isso não é permitido por Deus, não é? Não é que nós falamos com os mortos, né? Os espíritos, claro, são espíritos que já vivenciaram e traz os conhecimentos para nós, sim, mas a gente não faz a invocação como as pessoas pensam. O nosso telefonema espiritual, como o Chico nos avisou, nos descreveu muito bem, que o telefone toca de lá para cá. Se essas mensagens espirituais dos nossos entes queridos, amados, chegam para nós com a permissão de Deus, porque Ele permitiu. Porque Ele achou que a nossa humanidade, ele tem certeza que a nossa humanidade precisava de mais aprendizado, que a nossa humanidade precisava de mais segurança para entender as leis de Deus, que nós não precisamos ficar presos a um propósito só, de um credo religioso, sendo que as portas do céu é aberta para todos. A porta do conhecimento, da evangelização, dos espíritos que se chegam, é por bênçãos do Criador. Allan Kardec sofreu muito para poder pregar, fazer a codificação da doutrina espírita, né? Nos tempos dele era muito difícil. Para nós hoje está mais fácil, né? E a gente não pode acreditar que só as coisas boas são santas, né? Que falar com os espíritos é coisa do demônio. Porque os espíritos também não vêm aqui para falar fofoquinha não pra gente. Os espíritos vêm para nos intuir para o bem. As pessoas que descortinam de forma errada, que usam os espíritos para consulta e outras coisas, que estão negligenciando com a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita não é isso. É um propósito de conhecimento e evangelização para o nosso bem e para a nossa moral e para a nossa condução para a morada do Pai, né? Ela é permitida para a gente entender que a gente tem que se limitar aqui na Terra, porque vamos ter uma continuidade no plano de Deus, na espiritualidade maior, para que a gente saia daqui de almas lapidadas, né? Trabalhadas no processo espiritual pleno de conhecimento e não presos a credos que nos limitam com o fogo do inferno, que a gente vai perecer para sempre. Claro que se nós não fazemos bem, andarmos com o nosso... Tem o plano do umbral, que vai ser um plano de luta, que nós vamos ter que trabalhar com a nossa consciência para sairmos de lá para a nossa mudança de colônias espirituais no plano divino. Mas nós não estamos condenados ao inferno, nós estamos condenados... Não estamos condenados, na verdade, nós estamos aqui por essa bênção da espiritualidade, de evoluir mesmo, para que a gente não precise sofrer tanto ao chegarmos na espiritualidade maior, chegarmos de consciência tranquila de dever cumprido, né? Então não se apeguemos a crenças que não conhecemos sem buscar uma profundidade. A doutrina espírita é de amor, é de evangelização, traz um propósito de conhecimento, mas conhecimento e busca e transformação nossa, né? Estando conhecida a possibilidade de certos fatos, reputados e milagrosos, disso é necessário concluir que, qualquer que seja a fonte que lhes atribua, são efeitos naturais dos quais espíritos encarnados podem usar, como tudo, como a sua própria inteligência e a dos seus conhecimentos científicos, para o bem ou para o mal, segundo a sua bondade ou perversidade. Um perverso aproveita o seu saber
Pode, pois, fazer coisas que passam por prodígio a olhos ignorantes. Mas quando esses efeitos têm por resultado um bem qualquer, seria ilógico atribuir a uma origem diabólica. Quer dizer, uma pessoa que a espiritualidade nos ajuda realmente, né? Tanto para o bem realmente. Mas se nós usarmos a nossa conduta espiritual para o mal e disso resultar um bem a alguém, aí vão falar que é um fato diabólico isso, né? Não vão entender que as pessoas que querem fazer o bem, como que pode uma pessoa tão perversa produzir um bem? Eles não vão acreditar, vão achar que é uma coisa do mal. Mas ali está um espírito perverso que, de repente, por uma intuição espiritual, conseguiu produzir uma bondade. Por quê? Porque a grandeza do Criador transforma. E nisso pode sair bons resultados e aquela pessoa ficar no bem. Então, gente, temos que entender todo o conteúdo espiritual, que é uma grandeza tão intensa que nós não podemos descrever em poucas palavras, pouco tempo aqui. Porque é muito grande o processo. Não é porque uma pessoa tem uma conduta errada, às vezes, que ela também só vai permitir uma manifestação errada. Não. Às vezes, num processo dela de perturbação, ela tem uma lucidez de passar uma mensagem boa. Claro que a gente não pode dar tanta credibilidade, mas a gente pode, nesse momento de lucidez que a pessoa consegue entender, a gente ajudar ela a se restaurar para que ela tenha melhores comunicação e a conduta de vida dela ser transformada. Porque a gente também tem bastante erros, muitas coisas a lapidar. Então, essa descrença que podem falar só por causa de uma conduta da pessoa, mas ela pode ser restaurada como nós podemos, porque nunca seremos condenados a um inferno eterno, e sim por uma consciência de evangelização para a nossa transformação. Mas diz que a religião se apoia sobre fatos que não têm explicação e nem inexplicáveis. Inexplicados, talvez. Inexplicáveis é outra questão. Sabe-se que, descobertas coisas do conhecimento que o futuro reserva, sem falar do milagre da criação, a maior de todos, sem contradita o que hoje entrou no domínio da lei universal, não se vê já sobre o império do magnetismo, do sonambulismo, do espiritismo, que se reproduzem êxtases e visões, aparições, visões à distância, as curas instantâneas, as suspensões, as comunicações orais, a qual os outros seres do mundo invisíveis, fenômenos conhecidos dos tempos imemoriais, considerando outroras como maravilhoso e demonstrados hoje pertencer à ordem de coisas naturais, segundo a constitutiva dos seres? Os livros sagrados estão cheios de fatos desse gênero, qualificados de sobrenaturais, e todas as religiões pagãs da antiguidade, se a verdade de uma religião depende de número e de natureza desses fatos, não saberia muito aquela que deve prevalecer. Quer dizer, então ele fala que todos esses conhecimentos, né, da lei de Deus, né, da criação de todas as coisas, como a gente falou da plantação, do universo, da chuva, de tudo, de todo o magnetismo, de toda essa mediunidade que a gente conhece, médio sonambúlico, a doutrina que traz a incorporação, né, de espíritos, né, das comunicações, de médium que à distância tem visualizações. Então, como negar esses fatos da existência do Criador se ele permitiu? Não podemos dizer que é do diabo, de Satanás, mas sim de uma crendice ainda atrasada, por falta de leituras, de conhecimento e evangelizações. Não é uma crítica a nenhuma das religiões. Se elas conseguem ainda dizer, né, que ainda eu vejo na nossa casa de caridade, né, quando nós trazemos a doutrinação, o espírito sofredor, né, para uma doutrinação, para que a gente pede um direcionamento a eles, para seguir para a espiritualidade maior, né, que a gente fala, segue em nome de Jesus, para a escola de Santo Agostinho, para o pronto-socorro espiritual. Toda essa forma de direcionamento doutrinária é porque nós queremos que esses espíritos perdidos se encontrem no plano de Deus
E como dizer que esses irmãos são o diabo, que perturba nossas vidas, se são irmãos perdidos que precisam de orientação? Então esse fato ocorre na nossa casa, que a gente tem um grande amor pelo nosso trabalho espiritual, porque é uma bênção de aprendizado que nós temos lá, que a gente conseguiu, com essa permissão de Deus, ter esse propósito agora bem mais claro, não como Kardec sofreu bastante, né, opressão. Nós ainda não somos mais oprimidos, nós temos essa liberdade de expressão, de conhecimento, que a doutrina espírita nos fala, que o milagre realmente somos nós. Fazer a vontade de Deus na nossa vida, né, cumprindo todas as leis e mandamentos do nosso Evangelho, porque assim nós possamos receber essas bênçãos que são chamadas de milagres, que estão ao nosso redor, com a nossa prática diária de transformação interna. Que assim seja, meus irmãos. Graças a Deus, que Jesus seja louvado, e que aos poucos nós possamos estar passando os nossos conhecimentos ainda pequenos, para que a gente consiga mesmo descortinar tanta grandeza do nosso Pai amado, tanta beleza de Deus na nossa vida, que ainda somos muito pequenos para entender muita coisa. Então, as nossas melhores vibrações a todo o nosso universo, nosso planeta Terra, que é a prova da grandeza de Deus em nós, criaturas aqui na Terra, que precisamos tanto do amor, do conhecimento, da evangelização, e junto a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, a toda a equipe da nossa casa espiritual, possamos vibrar nesse amor, nessa cura, a toda a nossa humanidade, todos aqueles que mais necessitam. Iremos fazer a prece de Bezerra de Menezes, em prol da cura e do socorro, que vem de Deus, que vem de Jesus, junto à espiritualidade maior. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estendei tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as suas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, e graças a Deus, e a nossa oração universal de amor, que é o nosso Pai Nosso, que nos diz tantas verdades nessas palavras. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor.
perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre, que assim seja. E graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus. Que a paz, o amor de Deus, a misericórdia esteja agora e para sempre com todos nós e nossa humanidade. Que assim seja, meus irmãos. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Que Deus, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Perdão pela demora, porque nossos evangelhos às vezes têm palavras, tem conteúdos que necessitam um pouquinho mais de explanação e nós ainda estamos longe disso. Então, a minha gratidão por esse canal e agradeço por essa oportunidade. Um abraço fraterno a todos.